mais conhecido, mais lido, mais lindo e mais amado. Salmo de número 23. Como é um texto muito conhecido, eu leio o primeiro, os irmãos o segundo, e assim subsequentemente até o verso de número 6. Já registrada a minha palavra de gratidão pela vida do pastor Rogério, sua esposa Alessandra, que as mãos do Senhor continuem estendidas, mãos de proteção, mãos de justiça, mãos de prosperidade. Deus abençoe os demais pastores que aqui estão, pastor Henrique, nosso amigo, em nome dele saúde os demais pastores que estão aqui na nossa retaguarda. Os cantores que abrilhantam esta programação, Deus abençoe os músicos, a todos e a todas, e só a todos e a todas, em nome de Jesus. Salmo 23, quem achou diz amém. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Podeis sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Depois do culto eu tenho ali alguns livros. O Discurso de Pedro é um livro sobre pregação, e o livro Apocalipse, um livro de estudos escatológicos. Esses dois livros irão abençoar muito a sua vida. Passa ali depois do culto, adquire. Um é 30, 2 por 50. Quantos querem ouvir uma palavra, diga amém. Amém. O Salmo de número 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia. Eu diria ainda que o Salmo 23 é mais conhecido do que a Bíblia. Pasme os senhores, se assustem as senhoras, que o Salmo de número 23 é mais conhecido do que o nome de Jesus. Existem etnias, religiões, nações, aonde o nome de Jesus ainda não foi conhecido. Mas o Salmo de número 23 já foi lido lá. Então todo mundo conhece o Salmo do pastor, mas nem todo mundo conhece o pastor do Salmo. Nós temos o privilégio de, além de conhecermos o Salmo do pastor, temos um relacionamento íntimo com o pastor dos Salmos. O nome dele é Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor. Ele disse, e existem algumas verdades no Salmo de número 23. E a primeira grande verdade do Salmo 23 é quando ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso fala de providência. Diga forte: providência. Então a primeira bênção do Salmo de número 23 se chama providência. Diga mais forte: providência. Quem crê que Deus tem uma providência para a sua vida? Porém, para além de providência, o Salmo de número 23 ainda nos traz uma segunda mensagem.
Se você observar, com exceção do verbo faltar, todos os verbos do Salmo 23 estão conjugados no presente. Vou repetir isso aqui. Com exceção do verbo faltar, todos os outros verbos estão conjugados no presente. Davi não diz o Senhor será. Ele diz o Senhor é. Davi não diz ele me fará. Davi diz ele me faz. Davi não diz ele me levará. Ele diz ele me leva. Davi não diz ele me refrigerará. Ele diz ele me refrigera. Davi não diz ele me guiará, e sim ele me guia. Não é ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele estará comigo. É ele está comigo. Não é ele preparará, é ele prepara. Não é ele me ungirá, é ele me unge. Então o Salmo de número 23 não é o Salmo do futuro. O Salmo de número 23 é o Salmo do presente. Ele não será, ele é. Ele não vai abrir, ele já está abrindo. Ele não vai curar, ele já está curando. Ele não vai levantar, ele já está levantando. Ele não vai prosperar, ele já está prosperando. Então, quando a gente olha para todos os verbos no presente, o único verbo que é conjugado no futuro é o verbo faltar. Faltará. Mas isso vem para nos mostrar que o verbo faltar também pode ser conjugado no presente. Tanto é verdade que algumas versões traduz o verbo faltar conjugando o verbo no presente. E quando a gente conjuga o verbo faltar no presente, fica assim: o Senhor é o meu pastor, ponto, nada me falta. E isso nos fala de suficiência. Davi está dizendo: se o Senhor é o meu pastor, nada mais me falta. Porque quem tem Jesus tem tudo e não tem falta de nada. A primeira bênção é providência, diga providência. Mas a segunda bênção é suficiência, diga suficiência. Certa vez um jovem rico, que na verdade nem era jovem nem rico, ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então não era mais jovem. E também não era rico, porque ele tinha muita coisa, mas faltava uma. E ele chega para Jesus e diz: eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho amigos, eu tenho mulheres, mas eu percebo que eu não tenho tudo. O que eu faço para ter tudo? O que eu faço para ter vida eterna? Aí Jesus diz: você tem carro? Tem. Casa? Tem. Fazenda? Tem. Dinheiro? Tem. Mulheres? Tem. Amizades? Tem. Só te falta uma coisa. Ele pensou: para mim ter tudo só falta uma. Negócio fechado. Me diz o que é que eu quero. Jesus diz: antes de eu te dar essa uma coisa que te falta para você ter tudo, primeiro vai e vende tudo que você tem. Pega o dinheiro e dá aos pobres. Aí você volta sem nada. Eu vou te dar uma coisa e você vai ter tudo. Ele disse: essa matemática está errada. Eu tenho muitas coisas, mas para mim ter tudo só falta uma. Mas para eu receber essa uma, eu tenho que me livrar de tudo. Está errada essa matemática. Virou as costas e foi embora. O que aquele jovem não sabia é que para ter tudo, basta ter Jesus na sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Lembra da igreja de Laodiceia? A igreja mais rica, a igreja mais luxuosa, a igreja mais ostensiva. Jesus chegou para ela e disse: tu dizes, sou rico, abastado,
Não tenho falta de coisa alguma. Ou seja, eu tenho tudo. Aí Jesus diz: e tu não sabes que és pobre, miserável, cega e nua? Como pode uma igreja que tinha tanto não ter nada? Porque Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Tinha muita coisa, mas não tinha Jesus, então não tinha nada. Porque para ter tudo não precisa ter muito, para ter tudo basta ter Jesus. Ele é suficiente. Eu tenho dito há mais de 20 anos pregando: me levem para pregar onde não tem aeroporto perto, aonde não tem estrada pavimentada, onde não tem porcelanato, poltronas, ar-condicionado, som bom. Mas não me leve para pregar aonde não tem a presença, onde não tem a glória, onde não tem a unção de Deus. Quantos estão sentindo a glória de Deus aqui esta noite? Levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Porque quem tem Jesus tem tudo, e quem não tem Jesus não tem nada. Então o Salmo 23 fala de providência, e o Salmo 23 fala de suficiência. Mas ainda há uma terceira verdade no Salmo 23. Para além de providência, para além de suficiência. Pastor, qual é essa terceira mensagem? A palavra hebraica lo, traduzida aqui por nada, também tem o sentido de não. Vou repetir isso aqui. A palavra hebraica lo, que na maioria das Bíblias se traduz por nada, também tem o sentido de não. Ou seja, o Salmo de número 23 poderia facilmente também ter sido traduzido da seguinte forma: o Senhor é o meu pastor, não me falta. Providência, suficiência, presença. Vou repetir isso aqui: providência, suficiência, presença. Olhe para o seu vizinho e diga assim: as três bênçãos do Salmo 23 para a sua vida. Diga: providência, suficiência, presença. Fala de providência, fala de suficiência, mas acima de tudo, o Salmo 23 fala de presença. Davi está dizendo: pode faltar dinheiro, pode faltar carro, pode faltar casa, pode faltar ouro, pode faltar prata, pode faltar amigo, pode faltar amiga, pode faltar pai, pode até faltar mãe, só não pode faltar a tua presença. É por isso que ele diz no Salmo 51: tira o trono. Alguém entendeu? Tira o cetro, tira-me o palácio, tira minha coroa, mas não tira de mim a tua presença. É por isso que ele disse no verso 4: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Papai não está comigo, mamãe não está comigo, nem a esposa, que é uma só carne, está comigo. Porque até que a morte separe, mas tu estarás comigo. Diga: providência, suficiência, presença. Há quem pense que o Salmo 23 foi escrito por Davi enquanto ele estava assentado em uma pedra,
debaixo da sombra de uma árvore, em frente a um rio de águas cristalinas, enquanto apacentava as ovelhas de seu pai. Mas a grande verdade é que os mais belos hinos e poesias foram escritos em momentos de tribulação. Davi não escreveu o Salmo 23 enquanto apacentava as ovelhas do pai. Davi escreveu o Salmo 23 em meio ao deserto de En-Gedi, enquanto fugia de Saul e de seus homens que queriam matá-lo. E quando Davi se viu em meio àquele deserto, ele se lembrou que enquanto pastor de ovelhas, ele era especialista em cuidar das suas ovelhas no deserto. Se existe um lugar seguro para a ovelha, se chama deserto. A maior prova é que aquele pastor que tinha 100 ovelhas e que perdeu uma, quando ele foi atrás daquela uma, ele deixou as 99 aonde? No deserto. Se a ovelha está no deserto, pode ficar tranquila, porque deserto é lugar da proteção divina, é lugar que cai maná do céu, é lugar que o mar se abre. Deserto é lugar de milagres. Em meio ao deserto de En-Gedi, Davi se lembra do relacionamento do pastor com a ovelha. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou nada me falta, ou não me falta. Ele está comigo nesse deserto. Ele começa a se lembrar, e a primeira coisa que ele se lembra é que enquanto pastor de ovelhas, era ele quem fazia as ovelhas dormirem. A ovelha é um animal inquieto, a ovelha é um animal medroso, a ovelha é um animal totalmente dependente. Qualquer outro animal consegue sobreviver sozinho. O único animal que não consegue sobreviver sozinho se chama ovelha. A ovelha depende do pastor para comer, porque o seu olfato é muito ruim, e se ela comer sozinha, ela pode sem querer comer um pasto envenenado. A ovelha depende do pastor para beber. A ovelha depende do pastor até para dormir. Ovelha não tem garras afiadas nem presas poderosas. Existem alguns animais que não têm garras nem presas, mas tem uma canela para correr que é uma maravilha. A corça, por exemplo, ou o veado, não tem garras, não tem presa, mas consegue se virar sozinho. Por quê? Porque tem uma canela para correr que nem o guepardo pega. E olha que o guepardo corre a 120 e a corça a 100. E como é que não pega? É porque o guepardo dá 120 na reta, a corça dá 100 na curva. Agora a ovelha nem para correr presta. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É por isso que você tem que ter um pastor. Não dá para sobreviver espiritualmente sem um pastor. Alguém diz: pastor não é o caminho. Não é o caminho, mas é a placa do caminho. O pastor não é o caminho, mas é a setinha que aponta o caminho. Alguém disse: eu não preciso ter um pastor. Por quê? Porque pastor não salva. Eu disse: mas aquele que salva mandou a gente obedecer o pastor. Então, a ovelha é um animal totalmente dependente do pastor, ao ponto de depender do pastor até para dormir. Como um bebê de colo, que só consegue dormir se a sua mãe o colocar para dormir. Assim é a ovelha. Ela só dorme se o pastor a colocar para dormir. Aí Davi diz assim: ele me faz repousar. Ele me faz deitar.
quando eu durmo, não durmo por conta própria, eu só durmo porque Ele me faz deitar. Não entendi, pastor? Vai entender agora. A cama é você que compra. Alguém entendeu? O colchão é você que compra. O edredom é você que compra. O cobertor é você que compra. O travesseiro da NASA é você que compra. O ventilador é você que compra. O ar condicionado é você que compra. O lençol é você que compra. Mas o sono quem dá é Deus. A paz quem dá é Deus. O descanso quem dá é Deus. Dinheiro compra cama. Dinheiro compra colchão, daquele que faz massagem. Dinheiro compra travesseiro, daquele que tira o estresse. Dinheiro compra até remédio para dar sono. Mas dinheiro não compra o sono. Alguns anos atrás, cientistas descobriram que a juba do leão libera uma resina que tira o estresse. Na Arábia Saudita estão matando o leão a rodo para arrancar a juba e fazer travesseiro de juba de leão. O primeiro travesseiro custou $1.300. E os grandes sheiks estão comprando travesseiro de juba de leão para ver se conseguem dormir. Porque descobriram que a juba do leão libera uma resina que tira o estresse. Daniel sabia disso faz tempo. A Bíblia diz que o rei, na sua suíte presidencial, não dormiu a noite inteira. Enquanto isso, o crente roncava e babava na juba de um leão. Tem gente que tem tudo, não tem ausência de nada na sua vida, mas a pior hora é a hora de dormir. Vira para lá, vira para cá, vira para lá, vira para cá. Sono que é bom, nada. Tem crente que está devendo aluguel, está com cartão estourado, mas deita e dorme a noite inteira, porque sabe que o Deus da providência já está no dia do amanhã. Talvez alguém entrou aqui preocupado, mas eu quero que você acotovele ele com carinho e respeito. Mas coloca fogo no teu cotovelo aí e diga assim: Deus vai te fazer deitar. Diga: Deus está te dando descanso. Deus está te dando paz. Aquele problema que está tirando o teu sono não vai mais tirar. Levante a mão, recebe paz, recebe descanso, recebe tranquilidade. Davi diz a ele: quem me faz deitar. A segunda coisa que Davi se lembra é que enquanto pastor de ovelhas, ele só levava as suas ovelhas para beber água em rios de águas tranquilas. Por isso ele disse: me leva às águas tranquilas. Por que tranquilas? Porque todo rio tem um leito de barro, e se as águas forem agitadas, o barro sobe e contamina a água. E ovelha que é ovelha não bebe água suja. Ovelha que é ovelha só bebe água limpa. É culto de doutrina na minha igreja, só que vai ter uma campanha do sabonete ungido aqui do lado.
É culto de ceia na minha igreja. Só que está tendo a campanha do corredor de fogo ali na esquina. Ovelha não bebe água de poça. Ovelha só bebe água limpa. Quantos estão a entender esta palavra? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus. Tem gente que congrega na Cristo em casa. Que igreja é essa? É a da minha casa. Eu fico em casa, eu não vou para o culto. E quem é teu pastor? Meu pastor é o YouTube. Eu gosto de ouvir os pastores do YouTube. Oh, glória a Deus. Tem uns bons lá também, mas cuidado com as águas sujas. Aqui não tem coach, aqui tem pastor. Aqui não é empresa, aqui é igreja. Ovelha que é ovelha não bebe água contaminada. Ovelha que é ovelha só bebe água limpa. Se a ovelha beber água suja, vai nascer lá dentro dela um verme. Vai nascer o quê? E o maior inimigo da ovelha não é o leão. O maior inimigo da ovelha não é o lobo. Também não é o urso. O maior inimigo da ovelha é o verme. O verme é mais perigoso do que o leão. É mais perigoso para uma ovelha do que o lobo e do que o urso. Por quê, pastor? Porque o leão age do lado de fora. O lobo atua do lado de fora. O urso atua do lado de fora. Agora o verme, ele atua silenciosamente do lado de dentro. O maior inimigo do crente não é o diabo que vive ao nosso redor rugindo como leão. O capeta já foi derrotado lá na cruz do Calvário. O maior inimigo do crente é o verme do eu. Eu posso, eu tenho, eu sou, eu prego, eu canto. Se eu não tiver o negócio não vai. Ei, aqui não é eu, aqui é Ele. Ele tem, Ele pode, Ele faz, Ele é. E aqui ninguém pode nada. A glória é dele, o poder é dele, a unção é dele. Levante a mão e dê 10 segundos de glória para Ele. Cuidado com o verme do eu. O orgulho é a raiz de todos os pecados. O orgulho abre a porta para todos os pecados. Conheço gente que caiu em pecados sexuais, mas começou com orgulho. Caiu em pecados de drogas, de vícios, começou com orgulho. Todo pecado começa com orgulho. O pecado original foi: eu subirei. Não havia pecado. O pecado não existia. Até que alguém resolveu dizer: eu. Cuidado com o eu. A minha esposa até brinca comigo porque eu tenho dificuldade de falar eu. Aí eu falo nós. Nós pregamos ali. Nós oramos. E às vezes eu falo: amor, nós, ela, nós, está com quem aí? Não, eu estou sozinha aqui, eu tenho dificuldade da palavra eu. Porque não é eu, é nós. Não é eu, é Ele. Quantos estão entendendo essa palavra? Levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. A soberba do Éden foi esmagada pela humildade do Calvário. Enquanto o homem quis ser igual a Deus, Deus quis ser igual aos homens.
Ovelha que é ovelha, só bebe água limpa e só come pastos verdejantes. O nosso povo pode até comer de tudo, mas sabe o que é bom e o que é ruim. A gente vem para o culto, glória a Deus, aleluia, mas quando a gente sai por aquela porta é 2 sacolas, uma boa e outra furada. Porque ovelha que é ovelha sabe o que é pasto verde e o que é água limpa. A terceira coisa que Davi se lembra é que enquanto pastor de ovelhas, era ele quem guiava as suas ovelhas pelas veredas. Por isso ele diz: guia-me pelas veredas da... A ovelha, ela é completamente míope. Para não dizer que a ovelha é semi-cega. A ovelha tem dificuldade de enxergar um palmo à frente do seu focinho. A pergunta é: se a ovelha é semi-cega, como é que ela segue o pastor? Quando você vê um filme ou um quadro de um pastor guiando as ovelhas, você vai perceber que as ovelhas estão cá atrás e o pastor está a uma distância de pelo menos 5 metros à frente. Como a ovelha é semi-cega, ela não está vendo o pastor lá na frente. A pergunta é: se a ovelha não está vendo o pastor, como é que ela está seguindo o pastor? É simples. A ovelha tem um olfato muito ruim, uma visão pior ainda, mas tem um ouvido. É por isso que o pastor nunca guia as suas ovelhas sem um cajado. Para que serve o cajado, pastor? Para bater na ovelha? Às vezes também serve. Mas a principal finalidade do cajado é para bater no chão. Pá, 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 pá. A ovelha está lá atrás, não está vendo nada, mas está ouvindo a batida do cajado no chão. Pá, 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 pá. Por quê? Porque crente não é guiado pelo que vê. Crente é guiado pelo que ouve. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Crente que é crente não vai atrás da campanha da cura, da campanha do milagre ou da campanha da maravilha. Crente que é crente não é guiado por sinais, é guiado pela batida do cajado. Palavra, 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 palavra. Tem milagre? Tem, mas primeiro tem palavra. Tem cura? Tem, mas primeiro tem palavra. Tem vitória? Tem, mas primeiro tem palavra. Quem está sentindo a presença dele aqui? Palavra. Eu fui pregar numa igreja e o pastor não me conhecia. Ele chegou para mim e disse: qual é o seu ministério? Eu disse: eu sou da Assembleia de Deus. Não, quero saber qual é o seu ministério. Eu disse: ah, tá, eu sou do Ministério do Belém. Ele disse: não, eu quero saber qual é o seu ministério. Se é cura, se é libertação. Eu disse: é os dois. Ele disse: não, eu quero saber se o seu ministério é cura, é libertação, é revelação. Eu disse: é os três.
Ele disse que benção. Então o senhor ora por cura, depois o senhor ora por libertação, e depois o senhor faz revelação. Diz: não, eu prego a palavra, e a palavra cura, a palavra liberta, a palavra revela. Se é ovelha, serve. Se é ovelha, serve. Se é ovelha, serve. Se é ovelha, serve. Só quem gosta da batida do cajado. Levante a mão, só quem gosta da batida do cajado. Cadê os pastores? Tem cajado aí? Tem cajado aí? Tem cajado aí? Levante a mão lá em cima, abra a boca e dê um brabo de glória a Deus. Aqui tem batida do cajado. Aqui tem batida do cajado. Aqui tem batida do cajado. Orabá, choracai. A palavra cura. Eu estou pregando aqui, Jesus já está curando. Pode procurar o caroço, Jesus já está curando. Pode procurar aquela dor, Jesus já está curando. Pode procurar aquela enxaqueca, não tem mais, Ele já te curou. A palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma, a palavra levanta, a palavra gera, a palavra. Crente não anda por vista. Crente que é ovelha anda por fé. E a fé não precisa ver. A fé só precisa ouvir. E ouvir o quê? História da carochinha? Batida do cajado. A quarta coisa que Davi se lembra é que enquanto pastor de ovelhas, ele era especialista em conduzir as ovelhas em um penhasco cheio de lobos, cheio de perigos, chamado Vale da Sombra da Morte. Diga: Vale da Sombra da Morte. Mas ele diz: não temerei mal algum. Primeiro, porque tu estás comigo. Essa é a verdade explícita. Por que ele não tem medo da sombra da morte? Porque o Senhor está com... Isso está claro. Mas há uma verdade escondida aqui. Por que Davi não teme o vale da sombra da morte? É simples. Eu pergunto e você responde. Sombra de cobra pica? Sombra de caminhão atropela? Sombra de espada corta? Sombra de faca machuca? Então não precisa temer o vale da sombra da morte. Se sombra de cobra não pica, se sombra de espada não corta, então sombra da morte não mata. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: aquela enfermidade não é a morte, é só a sombra. Aquele Covid que você pegou não era a morte, era só a sombra. Aquele acidente que o diabo preparou para você não é a morte, é só a sombra. E quem está debaixo da sombra do Onipotente não tem medo da sombra da morte. A sombra vai passar, mas você vai ficar. Agora, fica de pé aí, pastor Henrique. Enquanto eu estiver longe dele, a minha sombra não passa por ele. Mas se eu chegar perto dele, a minha sombra se projeta sobre. Então, para a sombra de alguma coisa se projetar sobre alguém, essa coisa tem que estar
Jesus está dizendo, pode até chegar perto. Vou repetir isso aqui, pode até chegar perto, mas te tocar o diabo não vai. Te tocar a morte não vai. Só quem está debaixo da sombra do Onipotente, levante a mão e dê um brabo de glória a Deus. Pode até chegar perto, mas não vai te tocar. A quinta coisa que Davi está se lembrando no deserto de Engidim é que enquanto pastor de ovelhas, ele era especialista em preparar mesa para suas ovelhas na presença dos lobos. Como é isso, pastor? Como que uma ovelha vai comer pasto verde na presença de lobos, se lobo devora ovelhas? É simples. O campo era cheio de cavernas, as cavernas cheias de lobos. O pasto é bom, mas tem caverna, e a caverna está cheia de lobos. O que Davi fazia? Levava a ovelha para outro pasto? Não, porque o pasto é bom, mas tem caverna, e a caverna está cheia de lobos. Como é que ele faz? Davi se banhava num rio para tirar o seu odor, para que os lobos não sentissem o seu cheiro quando ele se aproximasse da caverna. Quando Davi chegava perto da caverna, ele ia pegando pedras e ia entulhando as pedras na boca da caverna. Pedras grandes, pequenas e médias, ele ia encaixando. Quando ele colocava a última pedra e fechava a boca da caverna, aí sim ele ia no aprisco e trazia as ovelhas para o pasto. As ovelhas começavam a comer, a se banquetear, a se alegrar, a comemorar. De repente, lá dentro da caverna, os lobos sentem o cheiro das ovelhas. Partiam vorazmente em direção à boca da caverna a fim de devorar aquelas ovelhas. Mas quando os lobos chegavam na boca da caverna, a boca da caverna estava fechada. Mas o melhor é que entre uma pedra e outra ficavam umas brechas. As pedras não se encaixavam perfeitamente e ficavam umas brechas. E através das brechas, os lobos conseguiam ver as ovelhas, mas não podiam comer as ovelhas. Davi está dizendo, prepara uma mesa para mim, mas é na presença dos meus inimigos. Deus vai fechar a boca da caverna. Diga para dois crentes pentecostais do seu lado assim, Deus vai fechar a boca da caverna. Diga, enquanto você está aqui dando glória, enquanto você está aqui dando aleluia, Jesus já foi lá na tua frente, já fechou a boca da caverna. O teu inimigo vai ver, mas não vai te tocar, não vai te atingir, não vai te alcançar. Por quê? Porque Deus está tapando a boca da caverna. Quem crê que Ele está tapando a porta do inferno, levante a mão, só quem crê. Ele está entulhando a porta do inferno. Ela não vai prevalecer contra a tua. Não tem lobo, não tem leão, não tem urso, não tem capeta, não tem demônio que vai tocar na tua casa, porque Deus está fechando a porta. Só dá glória a quem tem. Fica de pé só quem está recebendo. Fica de pé só quem está recebendo. Fica de pé só quem está recebendo.
Abre a boca para dar glória. Só quem está recebendo. Erecalabara Xandorei. Diga: Jesus já foi na minha frente e já fechou a boca da caverna. Salmo 23. Aqui eu encerro. O Salmo 23 está dividido em duas partes. Quantas partes? Quantas partes? Primeira parte, do verso 1 ao 4. Segunda parte, do verso 5 ao 6. Eu profetizo que a sua vida será dividida antes e depois deste inverno quente. E o que isso tem a ver, pastor? Lá vai. A primeira parte do salmo se passa no pasto, mas a segunda parte do salmo se passa no palácio. Davi está se lembrando e profetizando: comecei no pasto, mas vou terminar no palácio. Eu estou pregando aqui que está no pasto, mas vai para o palácio. Levante a mão que eu estou a profetizar. 2023 começou com pasto, mas vai terminar com palácio. Palácio, palácio. Quando eu disser pasto, tu grita nunca mais. Quando eu disser palácio, tu diz: estou chegando aí. Urabai. Prepara um corinho aí, cantora. Pode, pastor Henrique, pode. Só um pedacinho de um hino. Quando eu disser pasto, tu grita nunca mais. Quando eu disser palácio, tu grita: tô chegando aí. Prepara o pulmão, enche o pulmão e abre a boca. Eu conto 1, Deus vai te arrancar do pasto. Eu conto 2, tem uma cadeira para você no palácio. Eu conto 3, vai. Pasto, palácio, pasto, palácio. Tô chegando aí.